No caso de hoje, vamos abordar algo que aconteceu em fevereiro de 1980. Michael Rosenblum, de 25 anos, que na época estava passando por um momento difícil, entrou no carro de sua namorada e disse a ela para o encontrar na casa de seus pais. Porém, Michael nunca chegou lá. Em um caso que tem bastante controvérsias, principalmente vindo do órgão que deveria ajudar a solucionar o caso, a polícia. Michael Rosenblum nasceu no dia 12 de abril de 1954, sendo filho único de Maurice F. Rosenblum e Barbara Elaine Rosenblum. Ele cresceu no bairro de Shadyside, localizado na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia. Michael era um homem branco caucasiano, de 1,77 de altura e pesava cerca de 60 quilos. Não há muitas informações disponíveis sobre a vida de Michael, mas sabemos que quando ele estava no fim da adolescência, ainda quando estava no ensino médio, ele começou a experimentar drogas e álcool. E no fim, acabou se tornando uma pessoa muito dependente de um remédio específico. Remédio esse que era prescrito para ele. Esse remédio mudava bastante o humor dele, se tornando mais errático e irritável. Inclusive, por conta desse vício, Michael adquiriu alguns problemas com a polícia. Inclusive, em muitas ocasiões, ele fugiu de policiais. Reagiu de uma forma muito violenta quando foi preso, até teve uma vez em que ele foi perseguido pela polícia. Entre 1974 e 1980, Michael foi preso 3 vezes pela polícia de Pittsburgh por infração de trânsito, dirigir embriagado e posse de drogas. Por conta disso, Maurice, o pai dele, decidiu confiscar o carro, que era um Datsun 240Z. Mas, mesmo sendo dependente, os parentes de Michael tentaram ajudar ele com esse problema. Eles sempre o apoiaram e demonstraram amor fortemente. Maurice notou que Michael ficou, entre aspas, pior depois que ele havia ido ao médico que receitou a ele drogas como Percodan e Valium. Esse médico era de Beach Haven, e ele acabou tendo que entregar a sua licença médica assim que o pai de Michael ameaçou o governador de Nova Jersey, dizendo que levaria aquela história para o The New York Times se ele não fizesse alguma coisa. Após passar por diversas clínicas de reabilitação, incluindo o Instituto Psiquiátrico Ocidental, Michael, enquanto estava em tratamento durante 28 dias, entre o fim de 1979 e o começo de 1980, ele acabou conhecendo Lisa Shatter, que na época tinha 30 anos. Lisa já havia sido uma ex-coelhinha da Playboy em Baldwin. Os dois rapidamente se envolveram romanticamente. Então, assim que ambos terminaram seus tratamentos, Lisa se separou de seu segundo marido para ficar com Michael. Após sair da reabilitação, que foi por volta do dia 10 de janeiro de 1980, e voltar para a casa de seus pais, Michael acabou conseguindo um emprego de vendedor de seguros na corretora de seu pai. No dia 13 de fevereiro de 1980, mas já se questionando faziam alguns dias, Barbara, a mãe de Michael, decidiu vasculhar o quarto todo dele, porque ela achava que seu filho estava se drogando novamente. As suspeitas dela, no fim, eram reais. Ela encontrou pílulas prescritas. É então que eles começam a discutir e Barbara simplesmente expulsa Michael de sua casa. Após esse momento, ele foi em direção à casa de Lisa, então eles foram a uma boate próxima, já que Lisa queria trabalhar como garçonete. Após isso, eles retornaram juntos para a casa da mãe adotiva dela, na parte sudeste da cidade. Na manhã do dia seguinte, dia 14 de fevereiro, Michael acordou numa overdose bem forte por conta das drogas. Vendo ele nessa situação, Lisa decidiu levar Michael a um hospital. Isso era por volta das 10 horas da manhã. A filha pequena de Lisa também acabou indo junto. Enquanto eles iam para o hospital, Lisa pedia para que Michael se verificasse, já que parecia que os olhos dele estavam rolando para trás de sua cabeça. Ele também recusava de ir ao hospital. Quando eles chegaram lá, funcionários do hospital disseram que ele parecia bem, mas eles sugeriram bastante para que Michael se registrasse, o que ele recusou e começou a discutir com Lisa. Eles entraram no carro dela novamente, ainda brigando, onde eles iriam até a casa dos Rosenblum, já que Michael decidiu retornar, além de que ele tinha uma reunião no centro com um advogado. Isso porque, no fim do mês de janeiro, ele tinha recebido uma multa por excesso de velocidade, e seria esse advogado que o representaria em seu caso. Eles pararam em um posto de gasolina para checar se o pneu do carro havia furado, já que Lisa acabou acidentalmente passando pelo meio-fio. Os dois saíram do carro e novamente começaram a discutir. Eles estavam brigando tão alto que o dono do posto decidiu chamar a polícia. Então, vendo isso, eles pararam e Michael dessa vez iria dirigir. Antes que Lisa fizesse algo maior, ela pediu para que sua filha saísse do carro.
Elas não tentaram entrar novamente até que Michael disse a elas para o encontrar na casa da mãe dele, partindo às 11 horas e 35 minutos. Lisa e sua filha, ao invés de encontrarem Michael, elas decidiram voltar para casa. Sabemos pouco ou praticamente nada do que aconteceu com Michael após esse momento. Uma hora depois, o carro foi visto na pista oeste de East Carson Street, uma parte da rodovia Pennsylvania Route 837. Esse ponto onde o carro estava era entre dois conjuntos de trilhos de trem. Por volta de meio-dia e 25, os policiais Chester e Robert chegaram ao local. Eles não encontraram ninguém no carro ou ao redor dele. O motor estava frio e as chaves não foram encontradas. Os dois pneus do lado esquerdo estavam rasgados, assim como seus aros também estavam danificados. Dentro do carro haviam diversas coisas, inclusive diversas fotos. Enquanto isso, Robert identificou o dono do carro através da placa como sendo a Lisa. Então, ele chamou o reboque e o carro foi levado para a garagem mais próxima, o local onde eles mantinham os carros apreendidos. No dia seguinte, é quando Michael é registrado na polícia como uma pessoa desaparecida. Linda decidiu ligar para Bárbara, que contou a ela que Michael ainda não havia retornado. Até aqui, elas não sabiam que o carro havia sido apreendido. Então, elas acreditavam que ele ainda tinha o carro de Linda. Maurice, o pai dele, não ficou tão preocupado, já que ele achava que seu filho retornaria ou iria ligar entre 2 a 3 dias. Em contrapartida, Bárbara ficou bem preocupada. Era normal que o filho dela avisasse o que ele iria fazer com certa antecedência. E quando isso não aconteceu, ela começou a acreditar que algo ruim poderia estar acontecendo. Segundo a polícia, de imediato eles começaram a investigar. A primeira coisa que eles iriam fazer era encontrar o carro de Lisa. Enquanto isso acontecia, Maurice decidiu iniciar a sua própria investigação. Nisso, ele decidiu telefonar para os amigos de Michael que moravam longe da Califórnia para checar se algum deles tinha o visto, o que não havia acontecido. Ele mesmo ofereceu uma recompensa por informações que levassem ao paradeiro de seu filho e tirou um tempo de seu trabalho para tanto focar na investigação, para também distribuir panfletos de desaparecido dele. Por volta do fim do mês de maio de 1980, é quando Lisa fica sabendo que seu carro estava com a polícia de Pittsburgh. Eles emitiram um alerta sobre o carro assim que Michael foi registrado como uma pessoa desaparecida. Porém, eles não fizeram muita coisa com as informações que eles tinham, sendo que uma delas era de que Lisa era dona do veículo. O carro ficou meses parado até que Lisa ficou sabendo e foi atrás. O departamento de polícia de Baldwin Borough apresentou um documento assinado por um dos policiais dizendo que o carro dela havia sido encontrado e que estava com a data de 15 de fevereiro. Lisa conta que nunca recebeu essa carta. A história que se conta é que o dono do local onde o carro de Lisa estava solicitou um resgate do estado. Ele contactou a polícia quando ficou sabendo que o carro dela estava desaparecido. Foi comunicado à polícia de Pittsburgh e então é quando ficam sabendo que o carro de Lisa esteve na garagem por meses. Teresa Rocco, chefe da unidade de pessoas desaparecidas, desejou saber o porquê daquilo. A resposta foi que a carta enviada a Lisa, mas que ela nunca recebeu, teria sido porque a carta teria sido queimada enquanto estava na caixa de correios. Algum tempo depois, checando o registro policial do reboque, havia algo estranho. Uma parte estava simplesmente rabiscada. A única parte legível era o começo, que dizia Gallagher, a pessoa que estava trabalhando no despacho naquele dia, notificou. Bem, como isso está em inglês, a última parte é ANT. Sabemos que não é aunt ou tia, já que Lisa não tem uma tia. Quando ela recebeu seu carro de volta, isso quando aconteceu, as fotos que eram para estar lá simplesmente também haviam desaparecido. Enquanto isso, aconteceu uma investigação na área ao redor de onde o carro havia sido encontrado. Lembrando que Michael havia desaparecido em fevereiro, essa investigação aconteceu em maio. Os investigadores, voluntários do Corpo de Bombeiro e do Condado da Polícia, passaram algumas horas investigando uma área bem pequena entre a estrada e o rio. Ao mesmo tempo, mergulhadores e um helicóptero emprestado também investigavam uma outra área, mas esses eram da investigação particular de Maurice Rosenblum. Um dos bombeiros voluntários, inclusive, questionou se ele e alguns outros poderiam checar algumas áreas da parte sul, mas simplesmente negaram, dizendo que Michael Rosenblum queria que apenas aquela área menor fosse revistada. Estranhamente, no dia 15 de julho de 1980, um mandado de prisão foi emitido para Michael Rosenblum.
após ele ter cometido um assalto à mão armada a uma farmácia, que teria acontecido em abril daquele ano. As testemunhas disseram que o assaltante usava grandes óculos escuros de aviador. Então, o oficial do departamento da polícia de Baldwin, chamado Warren, fez um retrato foto do assaltante sem esses óculos. E essa imagem é praticamente a foto de Michael do pôster de desaparecido. Teresa e Maurice questionaram as testemunhas com uma foto de Michael se o assaltante era ele, mas todos negaram. Descobriram que Warren não havia entrado em contato com nenhuma das testemunhas, nem investigaram esse assalto no geral, além de que o mandato havia sido emitido de uma forma inadequada. Posteriormente, ele foi cancelado. Não porque isso não fazia sentido, mas porque a polícia de Pittsburgh encontrou um suspeito que se encaixava nas características do suspeito, assim como no carro, que também era do mesmo modelo. Esse suspeito foi preso após ter confessado. Após isso, o caso de Michael dá uma estagnada pesada. Tudo o que já aconteceu até o momento fez Maurice chegar à conclusão de que a polícia de Baldwin sabia mais alguma coisa, mas que eles não estavam contando. Ele decidiu aumentar a recompensa e colocar outdoors sobre o desaparecimento de Michael em locais próximos onde o carro foi encontrado. Nos anos seguintes, Michael focou ainda mais na busca por seu filho, deixando seu trabalho de lado. Inclusive, utilizou helicópteros para checar outras partes do país. Segundo ele mesmo, se ele não fosse o dono, com certeza ele já teria sido demitido. De alguma forma, Maurice fez com que agências de aplicação à lei, de níveis mais altos que o governo, investigassem o caso de seu filho, assim como as ações da polícia de Baldwin. A polícia do condado até iniciou algumas investigações, mesmo que pequenas, porém, simplesmente eles perderam esses arquivos. Em 1986, Maurice recebeu uma carta de alguém anônimo alegando que o chefe da polícia de Baldwin, Aldo Bagurri, orquestrou o encobrimento do caso. Ele também contatou alguém chamado Margaret Hazlett, que contou a Maurice que Aldo pediu a um funcionário dele, chamado Fred, escrever a carta que Lisa nunca recebeu com a data de 15 de fevereiro. Inclusive, Aldo pediu tanto a Chester quanto a Robert, os policiais que encontraram o carro, que assinasse a carta, mas eles recusaram. No fim, ele conseguiu que outro policial assinasse a carta falsa. Ela contou que não havia dito nada nas investigações anteriores, porque tinha medo que ela e seu colega fossem demitidos. Com isso em mãos, ele contatou um amigo deputado que levou o caso ao Departamento de Investigação Criminal da Polícia Estadual, mas simplesmente no fim do ano, eles desistiram do caso. Mas não há nenhum motivo do porquê eles tenham feito isso. No ano de 1987, depois que Maurice escreveu uma carta para o Conselho Municipal de Baldwin sobre como ele achava que Aldo tinha envolvimento no caso, assim como a forma como ele atrapalhou a investigação, Aldo acabou indo ao julgamento a pedido que ele fosse demitido. No fim, a comissão vetou esse pedido e ele não foi demitido. Em abril de 1988, uma parte de um osso e alguns pedaços de roupa foram encontrados em uma floresta ao longo de Monongahela, próximo onde o carro foi encontrado. No fim, os ossos eram de algum animal, porém a roupa era condizente com a que Michael usava no dia em que ele desapareceu. Com essa, entre aspas, descoberta, Maurice fez uma petição pedindo para que Michael fosse declarado morto oficialmente. A petição foi concedida e no início de 1990, Michael foi declarado morto. É então que, em abril de 1992, um andarilho encontrou uma parte de um crânio humano em uma área arborizada em Baldwin. Também em uma área próxima onde o osso e os pedaços de roupa foram encontrados. Após ser levado para análises, em junho do mesmo ano, o legista do condado afirmou que aqueles ossos pertenciam a Michael Rosenblum. Isso porque os raios-x tirados da cabeça dele eram compatíveis com aqueles ossos. Mesmo com essa descoberta, não se pôde concluir a causa da morte de Michael, mas a família continuou investigando. O local onde esse crânio foi encontrado é cerca de 4,8 km de distância de onde o carro foi encontrado. O que Michael estava fazendo tão distante, ou o que o matou, ainda é algo que não se tem respostas até os dias de hoje. Uma coisa no mínimo interessante é que os restos mortais de Michael foram encontrados no mesmo dia em que Maurice recebeu a lápide da sepultura do filho dele. Uma grande coincidência. Mesmo antes e depois do carro de Lisa ter sido descoberto, que estava na garagem da polícia, Maurice recebeu 2 telefonemas de pessoas que não se identificaram,
onde contaram a ele que Michael havia sido preso pela polícia de Baldwin. Infelizmente, em 1982, Chester, um dos policiais que encontrou o carro abandonado, veio a falecer, assim como Patrick Gallagher, o despachante da garagem, e o sargento Thomas, todos de uma forma bem similar, de infarto. Após o desaparecimento de Michael e o término de seu segundo divórcio, Lisa Shatter conheceu outra pessoa e eles se casaram. Sabemos que ela deixou Pittsburgh, mas para onde ela foi, ou o que aconteceu com ela, nem mesmo a própria família dela sabe dizer. Eles acham que ela pode ter voltado para sua antiga casa na Flórida, ou ela está em Baltimore. Nem mesmo os investigadores particulares contratados por Maurice conseguiram localizar Lisa. Infelizmente, em 2008, Maurice Rosenblatt veio a falecer. E em 2018, Barbara, a mãe de Michael, também veio a falecer aos 87 anos. E o que aconteceu com Michael Rosenblatt após parar o carro de sua namorada na estrada e simplesmente desaparecer permanece um mistério até hoje. Se você gostou deste conteúdo, por favor considere deixar um like e se inscrever no canal.